Magnão, eu queria saber como você se interessou e como você começou nesse lance de narração na sua vida, etc. Eu tava Explica pra gente. tem um negócio no Instagram, que essas bobagens aí que o pessoal fica colocando essas correntes, e aí tava lá, que profissão você teria se você tivesse seguido o seu sonho de infância? E aí eu coloquei lá, eu falei, pô, narrador e jornalista, porque eu sempre quis ser narrador e jornalista. Quando eu era pequeno eu narrava, via o jogo na TV e ficava narrando. Aí ganhei o primeiro gravador do meu pai, um gravador velho, lá e ficava fazendo como se fosse mesa redonda, sozinho. E aí comecei com esse negócio. E no colégio, isso lá em 98, 99, quando eu já estava com o gravador, eu fazia essas coisas, gravava na fita cassete e distribuía na sala pro pessoal ver. Aí depois gravava isso, mais pra frente gravava em CD e distribuía também pro pessoal pra ver. Então era o podcast na época que eu nem sabia que tinha esse nome. Caraca, sim. Então eu sempre quis fazer esse negócio, sempre gostei. Só que quando eu entrei na faculdade, isso lá em 2006, lá na São Judas, eu conheci o pessoal, comecei a fazer outras coisas dentro do jornalismo e deixei a parte de esporte de lado. Falei, não, tem muito mais coisa para poder fazer. Aí fui cobrir política, fui fazer cidades, fui fazer outras coisas e deixei o esportivo de lado. Quando foi ali em 2012, eu tava no Twitter, viajando e tudo mais, e aí o Hit Júnior colocou que ele queria fazer uma rádio e tava procurando alguém para narrar. Aí eu coloquei, eu narro, mas eu nunca tinha feito para valer. Ele, manda alguma coisa. Aí eu peguei um gol lá, narrei, ele, pode ser você mesmo. E aí eu cheguei no dia para fazer São Paulo e Figueirense no Campeonato Brasileiro de 2011, e eu não conhecia nem os caras que ia fazer. Eu cheguei lá e falei, você tem que estar no Morumbi tal hora. E cheguei para fazer. E fiz durante muito tempo a Rádio São Paulo Digital, depois acabei saindo. Só que é muito curioso, porque assim, eu costumo dizer que eu não gosto de narrar. Imagina se gostar. Eu gosto porque assim, eu faço porque é pro São Paulo, mas assim, eu não falo, puta, que legal. Não, eu faço porque assim, é divertido, se o ambiente é bacana e tudo mais. Só que assim, você iria pra Globo pra narrar? Não sei. Inclusive, Globo, se quiser fazer o convite também. Mas assim, eu não sei, eu gosto, eu sou jornalista. Eu faço locução porque, caí e... Eu acho que existem coisas que você nasce pra fazer. E talvez ser locutor nesse formato que eu faço seja uma coisa que eu tenha nascido pra fazer. Sim. Porque por mais que eu já tenha feito jogos de outros times e tudo mais, eu gosto de fazer jogos do São Paulo. É outro esquema, é outra pegada. Não, e a gente percebe tudo. Exatamente, porque assim, eu sou torcedor ali. Eu faço como o cara que tá ali na arquibancada torcendo. Tanto que eu falo, pessoal, se inventarem um jeito de narrar o jogo no meio da arquibancada, vai dar super certo, porque a gente vai torcer, vai gritar, vai vibrar. Mas é isso, eu sou jornalista, estou locutor e tamo aí. Se a Globo quiser, contrata. Não tem problema nenhum, né? Mas assim, é curioso pensar, tipo, como que você virou locutor e tudo mais. Aconteceu e o São Paulo chamou. E aí aconteceu, eu tava na São Paulo Digital, aí acabou. Eu fiz junto com o Beto Casella e com outro colega nosso, o São Paulo Sem Censura, um podcast que durou muito pouquinho. E aí a gente começou a fazer o Mundo São Paulo. E aí, naquela época, isso a gente tá falando, acho que 2013, 14 talvez, não tinha muito disso de fazer vídeo, de fazer coisa. Só que a gente não começou no YouTube, a gente começou em TV mesmo, que era na TV Esporte Mais de Osasco. Então a gente falava para 11 cidades do Oeste Paulista. E era muito curioso você falar pros caras, tipo, fazer um programa de TV do São Paulo, numa TV local, e depois a gente começou a jogar isso no YouTube, acabou virando depois o canal no YouTube, a gente fazia transmissão no Facebook. Então não tinha isso de todo mundo fazendo, não tinha vídeo. Tinha o pessoal da Arquibancada Tricolor que fazia num outro tipo de formato, na época ainda com bandana, com cena, e aí a gente fazia um programa, a gente não fazia uma live, a gente fazia um programa mesmo, começo, meio e fim, matéria, cobertura, sonora, tudo bonitinho, como manda o figurino. E aí surgiu a oportunidade de fazer para São Paulo, mas aí depois a gente vai, conforme o papo vai rolando, a gente conta essa história. Sim. Mas você, mesmo trabalhando com outras coisas antes de trabalhar com esporte, já era locução? Ou não? Não, eu fazia só jornalismo mesmo. O jornalismo tradicional. escrito. Eu sempre quis trabalhar em rádio.
E aí eu trabalhava na Rádio Bradesco Seguros, que é uma rádio corporativa para o grupo segurador. Então era uma rádio para os funcionários da seguradora. Fiz a rádio durante 10 anos. A gente pegou um projeto que era de um jeito, a gente acabou transformando esse projeto. Tanto que existiram outros projetos parecidos, Porto Seguro, algumas outras empresas fizeram, mas como a Rádio Bradesco Seguro não tinha. Porque a ideia inicial da rádio, quando ela começou, era substituir o mural. Falar diretamente com o funcionário da Bradesco Seguros. E como fazer isso? Aí o pessoal, vamos tentar fazer isso com rádio. E aí a gente tinha a programação das 8 da manhã às 18. Então pegava todo mundo que ia no trabalho. E o pessoal gostava muito da rádio. Porque a empresa proporcionava um som para o pessoal poder ouvir. E isso começou diretamente dentro da BVP, que é a Bradesco Vida e Previdência, que era uma empresa que o pessoal gosta muito de trabalhar ali. Então todo mundo meio que se conversava. Então todo mundo, putz, eu ouvi lá na rádio e tal, não sei o quê. E aí depois de um tempo, a rádio foi para todo o grupo segurador. Então a rádio falava para uma empresa, depois começou a falar para as 9. Então assim, aquelas dificuldades do meio corporativo que a gente sabe que tem, mas durou 14 anos, eu fiquei 10 anos lá. Eu fui o último a apagar a luz, eu fui o último a entrar no ar. Dia 28 de novembro de 2021. Foi um dia traumático, que eu falei assim, a gente teve que dispensar todo mundo. Nossa. Então, cada semana saía um. E aí a gente foi indo. No último dia, saiu o Vinícius Amalho. E eu era o único que tinha sobrado para fazer a locução. Eu fiz o último horário. E aí, assim, um negócio que eu trabalhava 10 anos, gostava muito de fazer. Eu sou do rádio, eu gosto de fazer rádio. Eu entrei na faculdade para fazer rádio. Tanto que eu fiquei 2 anos lá empurrando com a barriga para chegar no 3º ano e fazer rádio. E aí teve essa oportunidade de fazer a Rádio Bradesco Seguros, que foi demais. E aí acabou juntando as coisas, né? Eu sou locutor também de formação pela Rádio Oficina, mas locutor mesmo, tipo FM, AM. Não locutor esportivo. Sim. Esportivo era brincadeira. E aí eu enganei o Hit Júnior lá e fiz a Rádio São Paulo Digital. E aí depois fui fazer essas outras coisas. Mas eu sou, de profissão mesmo, locutor pela Rádio Oficina, locutor de rádio FM, AM e jornalista pela São Judas Tadeu. Salve, Tricolor! Essa foi uma parte da nossa resenha do MorumbaCast. Se você quiser conferir o episódio na íntegra, acesse o link da descrição ou acesse o nosso canal que lá vai ter o episódio completo. Vamos, São Paulo!